Milton Neves, equipe do Portal Terceiro Tempo, prosseguindo com as nossas entrevistas importantes dentro do cenário do futebol brasileiro. Hoje uma outra grande entrevista. Estamos ao lado de Paulinho Massariol, também chamado de Paulinho Piracicaba, nascido em 3 de abril de 58. O moço tem uma história muito forte dentro do futebol brasileiro. Paulinho, que prazer estar aqui com você para fazer essa matéria exclusiva para o Portal Terceiro Tempo, a equipe do Milton Neves. Que alegria, Paulinho. Satisfação, Tício. É um prazer poder falar com você, que é um grande amigo aqui da nossa cidade, da nossa Piracicaba, e com o grande Milton Neves, né? Essa pessoa maravilhosa, esse radialista que conhece tudo de futebol, desde os atuais até o da velha guarda, que isso é para poucos. Então o homem é uma fera, né? Um abraço para o Milton e um prazer poder falar com vocês. Exatamente. Então, em nome do Milton Neves, vamos começar esse bate-papo gostoso aqui na grande cidade de Piracicaba, uma cidade notável dentro do Brasil e da América do Sul. Vamos bater esse papo, porque o Paulinho, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores jogadores da história da Noiva da Colina. Paulinho brilhou realmente, tanto no 15 quanto nas outras equipes que passou, com um futebol notável, um futebol maravilhoso, um grande centroavante, um homem com o cheiro do gol, fez muitos gols por onde passou. Paulinho, a iniciativa, o começo, naturalmente, aqui no Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba, Paulinho. Comecei no 15, né? Que hoje se fala base, né? Mas é totalmente diferente da nossa época, né? Diferente. Comecei no Dente de Leite, depois do infantil, juvenil e do juvenil para o profissional. E com praticamente 16 anos já comecei a treinar na equipe profissional do 15 de Piracicaba. No 15, no profissional, você teve como treinador no ano de 75, 76, com e os companheiros daquela época, Paulinho? O treinador era o Dema, né? O Dema que foi nosso Ademar Lukaszek, o grande Dema, que foi lateral do Palmeiras também. Jogou no Palmeiras. Ele era treinador da base do 15, do infantil e do juvenil. Então ele que fez um time bom, na época nossa infantil, nosso juvenil tinha um time bom. Era nível de Ponte Preta, Guarani, que era dos melhores do interior. Então nosso time era bom. Então começamos com o Dema, daí o Dema passou para o profissional. E já no profissional, que eu falei com 16 anos, ele já trouxe eu e o Nardella para treinarmos entre os profissionais. Então eu comecei praticamente com 17 anos, já eu fui vice-campeão em 76, com aquele time inesquecível do 15 de Piracicaba, que foi vice-campeão paulista. Você lembra aqueles nomes para reviver esse grande momento no futebol de Piracicaba, Paulinho? Vamos ver se eu não esqueci alguns, a gente esquece, né? Tanto tempo. Getúlio, Donal, os goleiros, né? Volmil, Ademir Mica, que hoje também reside aqui em Piracicaba. Era Fernando, Eloy e Almeida, né? Almeida da Campinas, né? Almeida, era Muri, Wagner e Pitanga. Perfeito. Era Capitão, Benê e João Paulo. E eu e Nardella, que eram os garotos que sempre entravam em todos os jogos, né? Você chegou no profissional queimando etapas. Com quantos anos? Profissional que eu falei, com 16 anos já treinava no profissional, porque a base naquela época não treinava, né? Treinava só de terça-feira à tarde e tinha jogadores da base que trabalhavam, então não tinha como treinar. Então com 16 anos já comecei a treinar e com 17 anos já fazia parte de todos os jogos da equipe profissional e praticamente em todos os jogos eu entrava. Tanto eu e o Nardella, nós entrávamos naquele time que era um bom time e também o nosso nível também era um nível bom também, né? Paulinho, com 17 anos, Seleção Nacional do Brasil. Fale daqueles jogos na Tunísia, por gentileza. Daí eu completei 18 anos, daí eu fui convocado, eu e o Nardella também de Piracicaba, que era difícil, na época era difícil ser convocado, mas nós fomos convocados para a Seleção Brasileira de Juniores, para disputar o primeiro Mundial que foi na Tunísia. Então nós fomos... Era o Sub-20 e vocês com pouca idade, hein? 18 anos, 18 anos, era Sub-20, primeiro campeonato mundial. Na Tunísia nós ficamos em terceiro lugar, perdemos na semifinal para o México nos pênaltis. Perdemos os pênaltis, daí disputamos o terceiro lugar, fomos campeões, fomos terceiro lugar. E a Rússia, me parece que foi campeão naquela época, no primeiro Mundial de Juniores.
Aí o sucesso foi tão grande, você, o Nardella, despertou a atenção do Clube de Regatas Vasco da Gama. Foi isso? Foi isso. E também o Gigante da Colina. E ressaltando que nosso treinador é grande Evaristo Macedo, né? O grande Evaristo de Macedo. Base da seleção um dos brasileira. maiores também, né? Tanto como jogador, quanto treinador. A história dele, eu vi a história dele, sensacional. E um grande treinador, muito capacitado, gostava de... Extraordinário. E gostava de jogar para frente, jogador que gostava de jogadores que tinham uma certa habilidade. Daí eu voltei para o 15, acabou o Mundial, voltei para o 15, acho que um mês, daí eu já fui emprestado para o Vasco da Gama, que era o Heleno Nunes, que era da antiga CBD, né? CBF hoje, CBD, que era vascaíno. Então, o Evaristo falou muito bem de mim para ele, segundo ele falou, daí ele fez o Vasco... ele contou uma grande verdade, porque você realmente... E fez o Vasco me emprestar. E aí o Ripoli falava, eu tenho o melhor centroavante do mundo aqui, de todos os continentes, eu tenho o melhor centroavante aqui. Ele sempre dizia isso. O Ripley tem isso aí, os jogadores dele sempre valorizavam, né? Ele sempre dava valor para os jogadores dele. Daí fui emprestado um ano para o Vasco, fiz uma excelente campanha, né? O garoto entrava todos os jogos eu fazia gol. Inclusive até teve jogos que eu entrei, faltava 20 minutos, fazia 2 gols. Então eu estava sempre bem posicionado, que eu gostava de estar sempre na área. E o time do Vasco também era muito bom também, né? 2 laterais que cruzavam muito bem, Orlando. Fala o nome deles. Orlando e Marco Antônio, né? Marco Antônio, campeão do mundo com 17 Brincadeira. anos. Orlando Lelé, falecido, que tinha fora de série também. Cruzamento muito perfeito. Bom. Então eu fiz bastante Você lembra da equipe do Vasco, nesses anos do Vasco aí? É claro que sempre há mudanças, então, né? 77 basicamente, era Mazzaropi, Orlando... O grande Mazzaropi jogou no Grêmio também, campeão mundial. Isso, Orlando, Abelão, grande treinador Geraldo, falecido Geraldo e Marco Antônio. Zé Mário Nariz. Meu Deus do céu. Zé Mário, gente muito boa. Gente boa. Zé Mário, Dirceuzinho, fantástico. Fantástico. 3 Copas do Mundo e Zanata. Era Ilcinho, Roberto e Ramon. E eu sempre entrava, né? Depois eu virei titular. Eu jogava pelo lado esquerdo, porque no meio de centroavante não dava, porque era a fera, né? Era o homem, né? Era o homem. Roberto. O famoso Roberto Dinamite. Roberto era imbatível. Você sabe por que ele tem esse apelido ou não? Alguém chegou a contar pra você ou não? Ou era por causa dos gols? Não, eu vi história que no jogo, quando ele passou pro profissional também, saída da equipe de base do Vasco, é o segundo jogo dele. E acho que ele fez um gol da meia da rua, uma tijolada, daí não sei que narradores, não me fale, não sei se foi Jorge Cury, que falou um dinamite de Roberto. Daí ficou dinamite, Roberto Dinamite, ficou até hoje. Agora o Vasco sempre teve craques. Notável o Vasco. O Mauro Galvão jogou lá, Edmundo jogou lá, Romário. Você jogou lá. Tantos jogadores que você já citou. Giovani, diz que é o maior batedor de pênalti do futebol brasileiro, mais preciso. O Juninho Pernambucano. Só feras no Vasco da Gama, né? E o Vasco sempre revelou também muito bons jogadores. Sim. Romário, Edmundo, Roberto. Grandes jogadores. O Galvão, não sei se você veio da base, o Mauro Galvão. O Mauro Galvão também era eu acho um dos mais perfeitos na posição. Desarme, né? Era difícil. A gente não gostava de jogar com um jogador assim, a gente que é atacante, que não faz falta na gente. Rouba a bola sem fazer falta. Então, fantástico. Ele e Luizinho do Atlético era um zagueiro que roubava a bola, não fazia uma falta. Então era difícil. A gente preferia, eu como atacante, preferia aquele zagueiro que chegava, dava pancada, porque não tinha recurso, né? E aí então era mais fácil. Vinha falta e em prejuízo a quem fez o lance. E antigamente não era que nem hoje, tinha excelentes batedores de falta, né? Não sei se hoje eles não treinam muito, sei lá, mas era diferente. Antes tinha muitos batedores. 2, 3 em cada clube, né? Cada time. O homem fala bem, viu, Milton? Paulinho é comentarista, é homem também de muita comunicação. Paulinho, fale do estádio São Januário e da torcida do Vasco. Em particular, é uma torcida única. Depois acho que da torcida do Flamengo, que acho que é uma das maiores do Brasil. Mas o fanatismo. O fanatismo, nossa, a torcida é muito fanática. Nossa Senhora, muito fanática. Torcida que em São Januário, aquele estádio que é um pouquinho menor que todos ele, mais antigo, né? Mas ela era uma panela de pressão. E a torcida comparecia, como hoje comparece, né? Apesar do Vasco não estar fazendo campanhas boas esses últimos anos, mas a torcida está sempre lá. Então, depois do Flamengo, acho que é uma das mais fanáticas
do Brasil, porque o Vasco na época a gente fazia muitos amistosos, né? Sim. Pelo Brasil todo. E na onde que a gente ia era sempre casa cheia, aeroporto, e a torcida do Vasco tem grande número, não só no Rio, mas em todo o território nacional. Dizem que a torcida do Vasco é a quarta do país, seria o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, Palmeiras, a quinta torcida. Eu acho assim, porque é uma família, uma torcida. A quinta torcida. Bem numerosa, principalmente eu que acompanhei, que joguei, que eu acabei de falar, nas visitas nossas pelo seu Brasil, era sempre casa cheia. Paulinho, ainda falando do Vasco, que é um prazer sempre relatar esse grande clube brasileiro e mundial, você chegou a trabalhar com o Antônio Calçada, com o Eurico Miranda ou não? Trabalhei. Quando eu cheguei no Vasco, o Eurico não estava no Vasco. Depois de um ano, acho que em 78 que ele começou, mas a trajetória dele foi muito rápida. Ele andou em 78, em 79 ele acho que mandava mais que o presidente. No Vasco você foi campeão carioca, né? Fui campeão carioca em 77, vice-campeão brasileiro em 79 e de 78, sempre foi de 78 para 80, 81, nós fomos sempre vice, porque aquele time do Flamengo estava imbatível. Né? Tinha também uma seleção. Depois de 78, era difícil ganhar do Flamengo. O time que ganhava nos detalhes. Se tratava de duas grandes equipes, uma seleção entre o Vasco e o Flamengo. E sempre é jogo difícil, a gente perdia por um gol, às vezes empatava, ia nos pênaltis, porque o nosso time também era bom, mas o Flamengo estava numa sequência, e tinha um jogador que, na minha opinião, que eu vi jogar, foi um dos maiores do Brasil até hoje que eu vi, é o Zico, né? Não tem. Então o Galinho de Quintino. O Galinho era um jogador completo na minha E como opinião. gente também, uma pessoa extraordinária, né? Nossa, como gente é brincadeira. Eu só joguei contra ele, joguei acho que 2 vezes com ele na seleção brasileira de junior, seleção brasileira do Luciano do Vale. De Sênior, eu joguei 2 vezes com ele, e quando ia pro Rio, que ele tem o CT, né? Eu ia do Rio, eu levava a minha escolinha para jogar contra ele. Nossa, ele dava uma atenção pra gente que parece, o pessoal falou, mas você não jogou com ele? Eu falei, mas por que não? Eu joguei. Mas nossa, ele trata você mas com tanto carinho, mas eu falei, não, simpatia, aquela ele simpatia, eu não sabia o que fazer pra Coisa ele. de irmão. Coisa de irmão, parecia que eu tinha jogado com ele 10 anos. Mas uma pessoa sensacional, e até hoje, né? Por isso que é o Zico e é adorado até hoje. 78, o grande ano, Paulinho, você, artilheiro nacional pelo Vasco. Quantos gols foram? Foi 18 gols, né? Em 78. Não, 19 gols. Em 78. Foi um dos grandes anos. Porque eu joguei 3 anos e meio pro Vasco. Eu estava vendo esses dias, eu fiz 98 gols em 3 anos e meio de Vasco. Eu acho que é bastante gols, hein? Uma produção altíssima, jogar em alto nível. Alto nível, e 3 anos e meio, os jogadores que tinham na época, 3 anos e meio, eu fiz 98 gols no Vasco. E em 78 foi o grande ano, porque eu fui o artilheiro do brasileiro, que era difícil, porque na época tinha muitos atacantes. Muita concorrência. O Pedrinho, você jogou com ele também? Acho que foi no Palmeiras, o Pedrinho, né? Pedrinho lateral. O Pedrinho, ele contou uma história para o Milton Neves, que tinha o Edmundo e tinha o Romário. Se ele passasse a bola para o Romário, o Edmundo ficava bravo. Se ele passasse a bola para o Edmundo, o Romário que ficava bravo. E se ele chutasse para o gol, os dois ficavam bravos com ele. Mesmo raspando o poste e passando ali, um palmo de onde a coruja faz o ninho. Aquele tempo era assim também. Acho que no Vasco não era assim tão não, viu? Eu não tinha muita vaidade como... Na sua época, um pouco anterior. Na minha época, acho que não era assim não. Era mais suave, porque o Roberto era o grande nome. E eu comecei a fazer gols, e a gente tinha uma amizade muito boa, grande, nós éramos amigos, e não tinha vaidade de quem fizesse gol um mais que o outro. E ele sempre foi o grande nome do Vasco, e quando eu cheguei comecei a fazer gols, e a nossa amizade era muito grande. A amizade é muito grande também, muito grande, exemplo do próprio Zico. Até hoje, com o Roberto, uma pessoa sensacional, e eu acho que não tinha essa ciumeira de que eu estava fazendo gol mais que ele, ou ele mais que eu na época, não tinha isso aí. Aquele ano ele foi convocado para a seleção brasileira. Então o Paulinho segurou a bronca, fazendo um gol atrás do outro. Daí ele ficou 2 meses fora, porque ele foi no Mundial da Argentina em 78, daí eu assumi e joguei mais jogos, né? Daí eu jogava no meio, daí eu comecei a fazer os gols, daí faltando acho que meio campeonato, um pouco menos, ele voltou. E daí eu passei pelo lado esquerdo, jogando pelo lado esquerdo. Daí fiz a dupla, eu e ele, né? A época, Paulinho, 78, jogando o que você estava jogando,
Será que você não estava na lista não do Cláudio Coutinho? Porque depois você foi convocado para amistosos. Em 79 eu fui convocado para um amistoso, jogamos com um combinado do Bavi, né? Mas em 78 tinha 250 mil jogadores também, né? Mas eu acho que, eu acredito, se eu não me engano, se eu me recordo, parece que eu estava na lista dos, antes tinha a lista dos 40, né? Eu acho que eu estava na lista dessa dos 40. Em 78, eu estava numa fase boa, estava fazendo gol, muitos gols. Mas naquela época a seleção brasileira era sempre os mesmos, né? Não é que nem hoje, convoca, muda vários jogadores. Naquela época era sempre os mesmos e não se jogava tantos amistosos como agora, né? Jogava o quê? 3, 4? Não tinha essa data FIFA, não tinha, esses jogos toda hora. Se jogasse 2, 3 amistosos no ano era muito, então não tinha amistoso. Então era sempre os mesmos convocados, sempre eram os mesmos. Então é difícil você chegar na seleção brasileira e ser convocado. E naquela época tinha muita fera, né? Muitas feras. Em todas as posições, né? E não era demérito nenhum não ser convocado, porque tinha 250 jogadores. Daria para formar 5, 6. Só em Campinas daria para formar 2 seleções e o banco dos 2 times mais uma seleção. Só em Campinas, 3 seleções brasileiras. Você vê, naquela época, a Ponte e o Guarani tinha jogadores de nível de seleção brasileira e não eram convocados porque era muito difícil, muito difícil. Bom, no Vasco da Gama, essa amizade perdura até hoje com aqueles jogadores, Paulinho? Alguns a gente vê. Eu ia muito pro Rio, né? Eu ia pro Rio visitar o Vasco. Nós tínhamos um jogador que é o Diogo Barbosa, que era daquele que foi descoberto aqui na taça de Piracicaba. Tá. Era do Vila Nova. Então nós levamos pro Vasco, eu e um amigo meu levamos pro Vasco. Daí eu ia muito para lá. Então eu encontrava o Ilcinho, o Gaúcho, o Roberto, o presidente. Depois o presidente encontrava muito, ficava muito batendo papo com ele. E Marco Antônio, jogadores mais que estavam lá na época, tinha contato. Mas hoje a gente não tem muito contato, porque era muito tempo, né? Se passaram, né? E você até hoje é um ídolo da torcida vascaína, né, Paulinho? Porque marcou realmente o artilheiro do Campeonato Nacional, fazendo gols. Porque o gol é o maior momento dentro do futebol. O zagueiro luta tanto para tirar a bola, né? Mas o que prevalece é aquele barulho da torcida, o gol. Você sentiu isso aí 90 vezes, né? É isso? 98 vezes. Quase 100 vezes. 3 anos e meio de Vasco, eu fiz 98 gols pelo Vasco. Acho que é uma média muito boa, né? Você fazia o gol e já ia pra galera, né? Já ia pra galera. Principalmente em São Januário. E fora também o Vasco sempre com torcida. Sempre torcida. Onde que a gente ia, sempre torcida. O Vasco sempre teve torcida no Brasil todo. E era um time sensacional. Eu acho que até hoje, porque quando eu ia no Rio e ia lá em São Januário, falava, fulano, tá, nossa, as portas se abriam, as pessoas que tomavam conta vinham receber a gente e deixava a gente sempre ver à vontade. Eu acho que eu sempre fui bem recebido lá e tenho um carinho especial pelo Vasco, né? E os atletas, fica realmente uma confraternização, né? Após o jogo, faz o gol, e você é o cara. Tem muitos elogios, né, Paulinho? Sem dúvida nenhuma, é gratificante. Porque é tão difícil fazer o gol, né, Paulinho? Apesar da trave ter, né? 7,32 por 2,44, tem um goleiro ali que está especializado em não deixar passar, tem uma linha de zagueiros. Mas mesmo assim é difícil fazer o gol, né, Paulinho? O dono da pessoa. Você ser um atleta de alto nível, eu acho que, é claro, treinamento você se aperfeiçoa muito. Mas tem muita gente para destruir as pretensões do centroavante, né? Destruir é mais fácil do que construir, né? Você vê os times hoje jogar fechado, é mais fácil do que você atacar, né? Você construir é mais fácil do que você destruir. Né? Você sempre gostou de jogar mais à noite ou no período diurno, Paulinho? Tanto faz. Tanto faz, não tinha essa... Só quando estava no Rio de Janeiro, esse calor de 40 graus, no Maracanã era difícil, era um calor, nossa, era sufocante. Então a gente preferia mais à noite. Claro, né, a temperatura é mais amena, você se cansa menos. Mas era difícil. No Rio você jogou em todos os grandes estádios do Brasil, né, Paulinho? Todos eles, né? Acho que todos. Maracanã muitas vezes, né? Maracanã inúmeras, nem perdi a conta de quantas vezes, né? Todos os estádios, né? Tem alguns estádios que reformaram, saía que nem no Grêmio, no Olímpico, eu joguei no Grêmio também. O Olímpico já não existe mais, é outro estádio, mas todos os estádios. Mas só que não era a qualidade que é hoje, né? Os estádios antigamente... A diferença de jogar no Sul, jogar no Nordeste, cada estado tem uma característica de marcação, de formação dos jogadores, Paulinho? Tem. Principalmente no Sul, que eu joguei no Grêmio, disputei um brasileiro pelo Grêmio. Lá é marcação, eles marcam, eles têm muito isso aí. Eles cuidam muito da marcação. A primeira marcação, para depois vocês saírem para o jogo, toque de bola. Você vê que todos os times, o Internacional, o Grêmio, primeiro eles é a marcação.
Eles treinam muita marcação para depois sair para o jogo. E naquela época é um pouquinho melhor do que hoje. Hoje é muita retranca, né? É muita esquema tático. Naquela época não era. Duas linhas de 5, a bola já começa sendo jogada para trás. 4, 3, 2, 1, fogo. Naquela época não tinha, 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3. Aberto, uns pontas. E para você jogar em time grande na época, eu penso assim, posso estar enganado, mas eu acho que não, você tinha que ter muita facilidade no domínio de bola. Tinha que ser jogador habilidoso, intimidade talentoso, porque era mais talento do que correria. E o Rio de Janeiro privilegiava esse tipo de jogada, né? Um futebol de técnica mesmo, de técnica e para frente, né? Do Rio sempre exatamente. Foi assim. No Rio de Janeiro, os times sempre por isso que você adaptou muito bem lá no Vasco, né? Para frente, que eu gostava dos jogadores mais habilidosos, que tinham mais domínio da bola. Todos os times, Botafogo, Fluminense daquela época do Fluminense. Qual o segredo dentro da área ali como centroavante, Paulinho, naquele tempo seu? O que era? O tempo da bola, a confiança dos companheiros, os treinamentos? Qual é o grande fator, realmente? É parte física, lucidez, cabecear com os olhos abertos, bater com as duas pernas, com os dois pés? O que se resume ali para um centroavante, naquela época, principalmente sua, ter o sucesso que você teve, Paulinho? Porque você foi um dos maiores do Brasil de todos os tempos. Não sei definir o que é, né? Tem muitos fatores. Primeiro é o dom, que a gente nasce, né? Os treinamentos, a gente tem tudo a ver com o dom também, né? Porque na época a gente fazia muito cruzamento depois do treino, finalização, eu, Roberto, o Sim, o Ramon, nós finalizávamos muito. Os laterais cruzavam, a gente ficava muito. O futebol é repetição, então? Futebol é repetição. Até hoje, tem que ser repetição, porque se você pegar na bola, o jeito que você pegar na bola, o seu pé já está acostumado a pegar o cabeceio, você tem que treinar. Eu era canhoto, treinar com a direita minha era ruim, então no Vasco eu fazia no paredão. Batia no paredão sozinho, batendo, para você aperfeiçoar um pouco, para você nunca vai chegar como a perna esquerda minha, mas a direita ainda dava pelo menos para fazer alguns gols. Já fiz gol de perna direita, mas eu acho que é repetição e treinamento. Hoje não sei, hoje se treina muito pouco, eu acho, finalização. Eu acho que tá com esse negócio de campo reduzido. Muita tática também, confunde a cabeça do jogador. Só campo reduzido, campo reduzido, campo reduzido. Eu não vejo nos treinamentos ficar jogadores treinando finalização. Por isso que o Brasil fazia 4, 5 anos que não fazia um gol de falta. É verdade mesmo. Você acha que, não vamos falar ainda mais da sua carreira, mas ainda nesse foco do futebol, o futebol ele retrocedeu no Brasil? Eu acredito que sim. De forma muito grande. Acredito que sim. Acho que não se faz mais jogadores talentosos e habilidosos como tinha na nossa época, de uns anos para cá. Acho que agora é mais força, mais a correria. Só toque muito lento, toque daqui, volta para trás. Agora tem que se jogar com o goleiro, o goleiro também tem que jogar com o pé. É complicado. Outros tempos, né? O mundo mudou muito, né? É show de tática, com menos bola. Hoje você vai jogar contra um adversário seu e 2 dias antes já fazem reunião, já sabe como o outro time joga, os jogadores, características. Na época nossa não tinha nada disso, né? Era outros tempos, né? O futebol era mais na essência, era mais qualidade os bons jogadores. Era mais qualidade dos jogadores do que função tática, isso aí. Falamos do Vascão da Gama. Aí você veio do Vasco você veio para... Eu vim emprestado no Campeonato Paulista para Ponte Preta, que era treinador. A Universidade Federal da Ponte Preta, a Associação Atlética Ponte Preta de Campinas. Em 80, eu vim emprestado, o Vasco não queria, mas como eu jogava mais para o lado esquerdo, que eu gostava de jogar mais pelo meio, eu vim emprestado para Ponte Preta, o José Duarte fez o contato, eu vim emprestado. E nosso time da Ponte era um grande time também. E eu fiz bastante gols, porque eu lembro na época que o Sócrates do Corinthians fez 18 gols, foi artilheiro, e fui o vice com 17 gols. Então teve uma passagem muito boa pela Ponte também, apesar de que foi uma passagem rápida, de um Campeonato Paulista, que é 6 meses. Foi por empréstimo, mas marcou época na história da Ponte Preta. Tanto é que a amizade que você tem em Campinas, e você é um ídolo do torcedor ponte-pretano. Tem uma amizade. O pessoal gosta demais de você, Paulinho, porque eu fiz televisão 10 anos lá também. Eu posso atestar isso aí de cátedra. E quem faz 2 gols no derby fica marcado, né? Eu fiz Ponte Guarani, fiz 2 gols. É um derby extraordinário. Então, nossa, na semana não pagava nada na cidade. Então, era o prefeito da cidade, né? Então acho que os mais antigos lembram, né? Então a passagem, e principalmente quem faz gol no derby, fica muito marcado. E eu tenho grandes amigos até hoje que jogam na época, Edson, Juninho...
Vários jogadores. O Juninho do Olímpia. Marco Antônio, todos esses jogadores. O Juninho está em Ribeirão, né? Está em Ribeirão. Tá trabalhando, exatamente. Tá trabalhando ele é comentarista lá. Trabalhando companheiro de imprensa. Na rádio, isso. Agora ele fala mal dos jogadores. Ele fala mesmo. E vocês têm um clube de jogadores em Campinas, né, Paulinho? Nós temos um WhatsApp, Amigos da Ponte, que agora mudou o nome em homenagem a um grande amigo nosso que fez esse grupo, que infelizmente, precocemente faleceu, que foi o Nica, né? O Nica, nós fizemos um vídeo com ele também. Uma pessoa extraordinária, está ao lado de Deus. Então chama Amigos do Nica, né? O eterno Nica. Então a gente se fala quase que diariamente no WhatsApp, e inclusive agora dia 7 de dezembro vai ter um encontro lá em Campinas, dois jogadores de todos os tempos, e nós vamos estar presentes para matar essa de Casinha, de toda a turma, Marco Aurélio, de todo o pessoal, né? Paulinho, você teve também a satisfação, o privilégio de jogar com um dos maiores jogadores da Terra, de todos os tempos, o Messi de Cá. Sem dúvida nenhuma. De Cá foi um dos grandes jogadores talentosos que eu tive o prazer de jogar na Ponte Preta. Como é que ele fazia? Dá uma olhadinha? Ele olhava aqui, você tinha que ficar esperto, porque eu já sabia que ele ia meter a bola do outro lado. Então a gente já sabia, porque a qualidade dele com a bola, a visão de jogo dele, a batida da bola dele era perfeita. Então até hoje a gente o chama de Messi de Cá, né? Gente muito boa de Exatamente. Ele fez um gol contra o Brasiliense. Olha, do jeito que veio, ele chapelou, não deixou cair, mandou. E aqui em Piracicaba eu era menino de tudo. Ele fez um gol na trave do 13 de maio e no segundo tempo fez um gol na trave da Moraes Barra, um 2-2 com o 15, um jogo dificílimo aqui em Piracicaba. O Jairo do Corinthians que tremia, né? Pô, era falta, do Jairo acho que já tremia. Ele chegava, gol. Quantos gols ele fez no Jairo do Corinthians? Nossa, coitado. Gente boa, né? Gente boa, mas judiava, o de cá judiava do Jairão. Então, resumindo, você vai a Campinas também, exemplo do Vasco da Gama, uma festa. Uma festa. Uma festa. Aquele pessoal alegre, matando saudades. Isso, dia 7 de janeiro estaremos lá na confraternização. O futebol une o planeta, né? E muito mais uma cidade, né? Uma região. Sem dúvida nenhuma. Os torcedores, né? Você vê os torcedores que são fanáticos. E a gente da bola, os jogadores, quando a gente se vê, é só alegria, é só risada, né? Muito bom. Da Ponte Preta, uma outra grande equipe. Sociedade Esportiva Palmeiras, Paulinho? Estive no Palmeiras, eu fui comprar, daí voltei pro Vasco, daí o Palmeiras me comprou. E foi em 81, né? 81. Aí o Palmeiras estava disputando a Taça de Prata, né? Perfeito. Não estava, que seria a Série B hoje. E nós fomos campeões e voltamos para a Série A. E em 81, fiquei 81, 82 do Palmeiras. Você lembra também de grandes jogos na Sociedade Esportiva Palmeiras? Aquele estádio maravilhoso que era o antigo Parque Antártica. Parque Antártica, velho. Uma panela de pressão ali também, apesar do túnel, né? Do túnel. Mas era uma pressão, porque a torcida chegava em peso ali, hein? A turma do Minduim não era fácil, não. Era mais fácil chutar pro gol das piscinas ou do gol oposto? Qualquer um dos dois, mas era difícil. A torcida cobrava muito também. O torcedor é fanático do Palmeiras, outra torcida fanática. O Palmeiras é muito grande também, né, Paulinho? É muito grande. E a gente que a família, a maioria da família da gente é italiana, imagine só, né? Todo italiano e toda a maioria dos italianos são palmeirenses. Então, para completar, você tem que jogar também no clube de origem, né? Da sua família. Da família. A família toda era italiana, então eu tive essa felicidade de jogar no Palmeiras. Palmeiras, contando a história vitoriosa de Paulinho Massariol, conhecido também como Paulinho Piracicaba, divulgou a grande Piracicaba, onde ia Paulinho Piracicaba. Do Palmeiras? Palmeiras me emprestou em 82 ou 83 para o Grêmio. O Grêmio, para disputar um brasileiro. Porque naquela época se emprestava muito, era 6 meses, depois 1 ano se emprestava. Porque o passe era do clube. Mas saída para um grande clube também, né? Maravilhoso. O Grêmio é o imortal? O imortal. O Grêmio é uma estrutura, na minha época, imagina hoje, hein? É uma estrutura fantástica. Palmeiras e Grêmio, acho que de estrutura dos times que eu joguei. O Vasco era um pouquinho bagunçado, a estrutura, né? Mas o Grêmio Palmeiras. Já era a administração do Fábio Koff ou não? Fábio Koff. Esse foi grande também, né? Fábio Koff e Enio Andrade, né? Seu Enio. Enio Andrade. E nós fizemos lá uma campanha maravilhosa, perdemos o título para o Flamengo no Olímpico de 1-0, gol do Nunes. No Grêmio foi quanto tempo lá, Paulinho? 6 meses? Emprestado 8 meses, né? Praticamente brasileiro. Mas marcou presença também no Sul, né? Você tem grandes amigos lá. Isso. Era um time maravilhoso, né?
Tinha uns Fez jogadores o Derby lá com o maravilhosos. Internacional, não? Fizemos o Derby com o Internacional. E era uma equipe fantástica, né? Hugo de Leon, Renato Gaúcho, que estava começando, que o titular era o Tarcísio, um monstro de jogador, uma força, uma habilidade. O Tarcísio faleceu, infelizmente. Faleceu. Acho que um ano e pouco Exato, atrás. há pouco tempo. Baltazar, o Baltazar. Hugo de Acho que é de Leon, Goiás, né? Paulo Roberto. Um time maravilhoso. O Leão, que depois jogou comigo no Vasco. O Depois Paulo Roberto Costa, né? Paulo Roberto, jogou no São lateral, Paulo também. Lateral. Jogou no São Paulo também. Um monstro lateral também. Muito bom. E... Um time maravilhoso também. Maravilhoso. Aí o seu Enio estava lá, levou você para o Nordeste? Daí eu fui pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro. O time estrelado lá das Alterosas. Outro ano foi pro Cruzeiro. E o Strick era treinador, maluco, hein? E o Strick? O velho Strick, figura-se o Strick. E daí fui pro Cruzeiro e depois... Fez grandes jogos também com o Atlético Mineiro? Grandes jogos. Mas na época o Atlético estava num ano melhor que a gente, mas era sempre Cruzeiro e Atlético. Dizem que o Campeonato Mineiro não é fácil de disputar, né? O Minas Gerais é praticamente um país, né? Tem vários times pequenos, tem alguns times também considerados pequenos que eram bons, mas no final... O América foi 10 vezes campeão, né? É década campeão mineiro, para ter uma ideia. Isso, daí... Fica revezando entre a Série B do Brasileiro e a Série A. No final é que nem hoje, praticamente, é só dar os dois. Exatamente. O Atlético Mineiro, o Galo das Alterosas e o Cruzeiro. Aí você foi para o Náutico, é isso? Daí fui para o Náutico, o seu Enio assumiu o Náutico. Estádio dos Aflitos. Estádio dos Aflitos. Lá a gente já jogava a maioria dos jogos no também, hein? E nós tínhamos um bom time, com o seu Enio Andrade, conhecedor. Sim, montou a dedo, né? Para mim, o seu Enio acho que foi um dos melhores treinadores que eu vi. E lá você foi campeão também. Nós fomos campeões estadual. E ficamos acho que em 9º ou 10º no Brasileiro, que é que difícil. Maravilha! Nosso time era difícil, era muito bom, era difícil o Brasileiro naquela época. Sim. E nós ficamos numa colocação muito boa. E era nos aflitos, os aflitos lá era uma panela de pressão. Você lembra de alguns jogadores daquela grande equipe? Mazzaropi de novo. O Grêmio e Vasco, né? Isso, teve muita atuação. Baiano, Mirandinha, Baiano. Quem mais? Nossa Senhora. O tempo passa, né? Mas grandes jogadores. Grandes jogadores. Nossa, assim, era um bom time. Teve um jogador, um ponto esquerda, que fazia quarto homem pelo meio, que veio do Botafogo emprestado. Todo mundo falava do quarto homem, né? Quarto homem. Era o segredo do negócio, né? Nossa, Zé Roberto, não sei, agora me esqueci, que veio do Botafogo do Rio, mas muito bom. Nosso time era muito competitivo. Euder, ponta direita, muito bom também, que jogou no Cruzeiro. Opa! Então, nosso time era muito bom. E dirigido por seu Enio, que era fantástico. Fantástico. Dispensa comentários. O senhor Enio Andrade. Marcou época no futebol brasileiro. E sempre equipe. Campeão, hein? Onde ele ia, o título acompanhava ele. O brasileiro foi várias vezes campeão. Né? Exatamente. Um treinador muito bom, muita gente boa. E taticamente, na época, ele era... Perfeito. Ele era tipo paizão, assim, não dava muita bronca. Paizão, né? não dava muito. Ele era gozador. Gostava de tomar uma cervejinha. Então ele brincava muito com a gente, mas dentro do campo, no treinamento, ele exigia muita marcação, né? Olha que história fantástica do Paulinho. O Paulinho contando aí coisas realmente dentro do futebol, trazendo para o Portal Terceiro Tempo com absoluta exclusividade, Milton, estas particularidades do futebol, porque ele viveu lá, teve lá, jogou em alto nível, nas grandes equipes. Está aqui em Piracicaba, para nossa alegria, e a gente fazendo esse registro exclusivo para você, para o Portal Terceiro Tempo, um relato, né, para o jornalismo brasileiro através do Portal Terceiro Tempo, que você tão bem conduz. Do Náutico? Do Náutico eu fui para o México. Fui para Universidade de Guadalajara. Universidade de Guadalajara. Hoje Guadalajara. Isso, é um time que era da universidade, mas foi extinto há uns... Jogava no estádio Jalisco? Jalisco. Onde o Brasil foi campeão em 70. Isso, Nós tínhamos centro de treinamento. A decisão foi da Itália. Treinamento da universidade, ano que o Brasil ficou em 70, alojado, né? Sim. Um centro de treinamento maravilhoso. Até hotel tinha 3 campos de futebol. Equipe grande. Nossa, mas o Brasil em 70 ficou lá, né? Sim. Um pedaço maravilhoso. Naquela época não tinha muito isso, né? E a universidade já tinha esse centro de treinamento maravilhoso. E Guadalajara, uma cidade maravilhosa também.
O mexicano gosta muito do brasileiro. Eu tenho certeza que você foi bem recebido lá. Muito bem Você já tinha um nome nacional, né? Isso. Como grande contratação, imagina. Fizeram uma festa quando você chegou lá? E tinha Amaral da seleção brasileira que jogava com a gente. Reinaldo, que era do Flamengo, ponta direita, Amaral, velho Amaral. O velho Amaral, o zagueiro. Zagueiro, jogava muito bem. Jogou no Guarani também. Era outro jogador também que não fazia uma Jogou falta. Jogou no Corinthians, Guarani? Corinthians, Guarani, não fazia uma falta também. Não. Ele pegava, tirava a bola sem fazer falta. Daí tinha outro brasileiro também, o Reinaldo, que jogou no Flamengo ponta direita, no América ponta direita. Então tinha várias. Eles gostavam, o mexicano gostava muito do Brasil, né? Do brasileiro. Dizem que tem sorvete lá até de pimenta, né? Nossa, a pimenta eles usam até no sorvete, é isso ou é lenda? Ah, sem dúvida nenhuma. Café da manhã eles pegavam a pimenta, aquela dedo de moça e comia, dava uma mordida, não dá. Pra você ir jantar na casa de um casal mexicano, é difícil, viu? Porque a comida... E eles são alegres, né? São alegres. Muita música, uma cultura fantástica, muita bebida, que nem o brasileiro gosta de música, gosta de bebida, de festa. O mexicano é um povo festeiro, que nem o brasileiro. Que maravilha, Paulinho. Lá no México, quanto tempo, Paulinho? 2 anos no México. 2 anos. 2 anos. Você ficou aproximadamente lá, realmente um período grande dentro do futebol, porque 2 anos ficar numa equipe é um fato raro hoje, que não existe mais. Não existe, não é que nem hoje, né? Hoje o mundo está muito globalizado, naquela época nossa era difícil, né? Você não tinha muita comunicação que é hoje, então é difícil, era mais difícil. Com relação a terremotos, você chegou a passar com medo lá? Teve alguma ocorrência? Eu estava lá, mas sinistros, não? Não, teve o grande terremoto que teve, esse último no México, que derrubou edifício tudo na cidade do México, mas em Guadalajara eu senti tremer assim o lustre, eu senti um pouco o tremor do lustre, mas não afetou em nada lá, foi mais na cidade do México, né? Graças a Deus. Aquela redondeza, graças a Deus, mas você ficava com medo, hein? Paulinho, você também jogou num outro grande clube do interior, o Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto, o Bafo? É o Bafo, joguei no Comercial com muito orgulho, um time mais modesto, mas uma cidade maravilhosa também, um grande clube que é o Comercial. Nós tínhamos muito... Fazia o Come Fogo. O Come Fogo é também como o Ponte e Guarani, é a mesma coisa. A rivalidade monstra, seu Zé Duarte, que é o treinador. O grande Zé Duarte também, um homem diferenciado no futebol, diferenciado também, faleceu faz tempo, mas uma pessoa maravilhosa também. Tive uma passagem pelo Comercial também, muito boa. Poxa vida, que beleza. Aí do Comercial você veio para o 15. Daí veio para o 15. Eu tinha parado praticamente. Tinha parado, fiquei quase um ano já parado, mais de um ano parado. Daí o Chicão, o tio Chicão, nosso grande eterno. O nosso Chicão, Chicão, infelizmente morreu cedo. E ele assumiu o 15 e pediu se eu queria colaborar para voltar do 15. Eu falei, Chico, a gente chamava ele eu chamava ele de querido, que era uma pessoa maravilhosa. Sim. Fora de campo era um monstro, né? De humildade de pessoa, dentro de campo. Ele chegava, né? É a característica dele, mas tinha habilidade também, não chegava só não. Tinha muita habilidade. Ele pediu para mim, eu voltei a treinar e joguei um Campeonato Paulista por 15. Foi o grande jogador da seleção brasileira em 78, que ele parou os argentinos lá, né? Então, aquele jogo difícil. O pessoal chamava ele de maricone lá, né? Aquele jogo contra a Argentina, Cláudio Coutinho pôs ele. Falou, ele que eu vou ter que... Ele foi o melhor jogador da partida, né? Aí o Gatãozinho estava treinando o 15, é isso? Treinando a base, né? A base. A base. Daí me chamou para ficar com ele lá, auxiliando ele nos juniores. Daí eu fiquei... Você fez uns 5 jogos restantes do Campeonato Brasileiro. Daí eu fiquei auxiliar dele. No outro ano eu fiquei auxiliar do Márcio Ribeiro. Do profissional chamou eu puxou eu da base para ser auxiliar dele. E dos últimos 5 jogos da Série B do brasileiro, que infelizmente já tinha caído, o treinador foi embora, eu não me lembro, falha a memória do treinador, um treinador, esqueci o nome, saiu, faltava 5 jogos e tinha caído, daí eu assumi o 15 esses 5 jogos para acabar o campeonato. Nesse bate-papo gostoso, informal, franco, aqui com o Paulinho Massariol, vale ressaltar que o Paulinho fez gols em todas as equipes que passou, é um ídolo, e no 15... um fato relevante, ele forma a seleção do centenário do 15, que ocorreu em 2013, tendo como o Idiarte Massariol, o pai do Paulinho, como zagueiro central, o maior jogador do 15 de todos os tempos, tendo vestido a camisa do 15 por mais de 400 vezes. Paulinho, como é que você viu essa escolha de uma cidade importante como Piracicaba, de um clube importante como o 15? Através de muitas análises, internet, pesquisa para cá, pesquisa para lá, vocês dois, na seleção do centenário do 15, que ainda tem
Sidmar, Desorde, Ailton Luiz e Diarte Almeida, Chicão, Vadinho, Pianelli, Nardella, Gatão, que é o pai do Gatãozinho, e o grande Paulinho Massarel, que está falando comigo nesse momento. Como é que você viu isso aí? É um sonho, é uma felicidade que não dá para dimensionar. Fale para mim nesse momento do centenário do 15 e a escolha de você estar ao lado do seu pai, nessa seleção de 100 anos do Esporte Clube 15 de Novembro de Piracicaba, Paulinho. É uma alegria dupla, né? Ser escolhido da seleção dos 100 anos do 15, ser escolhido entre os melhores jogadores. E também por meu pai, principalmente meu pai, que foi, como você citou, de todos os tempos até hoje, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do 15. E segundo que falam, principalmente o pessoal da rádio que acompanha, da imprensa e os mais antigos, que foi o melhor jogador que até hoje vestiu, que eles viram que vestiu a camisa do 15. E para mim é um orgulho enorme, satisfação maravilhosa, não tenho nem palavras para falar isso aí, para agradecer e estar juntamente com meu pai nessa seleção dos melhores jogadores de todos os tempos da equipe do 15, que é uma equipe tradicional, uma equipe muito conhecida no cenário brasileiro. É uma satisfação muito grande e saber dessa história e tendo, como você falou, pai e filho nessa história desse grande clube da nossa querida Piracicaba, né? Eu acho que isso aí pode ir para o Guinness, viu? Porque eu não sei, segundo os registros até hoje, se isso ocorreu no futebol paulista, brasileiro e mundial. Milton, você lembra de todos os jogadores, hein? Que você conhece a história do 15, Milton. Sidmar, Desorde, Ailton Luiz, Idiarte e Almeida, Chicão, Vadinho, Pianelli, Nardella, Gatão, o grande Gatão, e o não menos grande, Paulinho Massarel. Paulinho, nos dias de hoje, além de você ter uma escola, ensinar muitos garotos a realmente ser um cidadão mais tarde e também ser possivelmente um jogador de futebol, fala um pouquinho da sua escolinha, que há muitos anos você lidera o setor dentro da cidade de Piracicaba. Eu tenho uma escolinha de futebol bom de bola ali na São João, né? Há 30 anos, é a mais antiga da cidade. Há 30 anos, quando eu parei, já no outro ano eu já abri a escolinha, onde que a gente procura, né? Ensinar um pouco do que a gente aprendeu, do que a gente passou nessa carreira da gente que é de futebol, que é muito gostosa. E a gente procura... Além de ensinar a fazer gol, você ensina também o pessoal a defender as bolas. A defender também, né? Mas mais atacar, eu prefiro jogar pra frente. E a gente ensina, né? Tem garotos alguns com talento, às vezes não, mas é mais para a criança também desenvolver o espírito esportivo que tem, porque para você ser jogador de futebol é difícil. Imagina a equipe do São Paulo, que passam mais de 1000. Sim, você teve bom dia. Mais de 1000 garotos por semana. No Santos, por semana. Às vezes não tira desse 1000, não tira nenhum. Você falou do Pianelli, sem desmerecer os outros jogadores. Você tem uma amizade muito grande com o Pianelli também, né? Temos, a gente joga até hoje aqui no Master do 15, né? Você lembra a equipe do Master do 15 atualmente? É difícil, eu lembro. Porque tem muita reveza muito. Ex-jogadores e amigos, tá? Porque só ex-jogadores não dá, né? Tá. Porque é difícil você pegar jogadores. Sim. Então, ex-jogadores... Porque você está em forma, então, né? Viu, Milton Neves? Ele está numa forma aqui, viu? 62 anos. Ele está numa forma, 62 anos, eu vou repetir. 62. Nasceu em 3 de abril 58. De 58. Parece que está com 40 anos, Milton. Então, ex-jogadores que joga Perrella, Pianelli, Armando, Gatãozinho, jogadores assim de passar no profissional. E aí que eu falei, alguns amigos, né? Porque todos os jogadores é difícil nessa idade a gente jogar, né? Mas a gente joga pelo menos uma vez por mês, cada 40 dias. A gente tem a nossa diretoria. Tem conhecido bastante vitórias ou não? Como é que é? Ou vai meio parelho, perde, ganha, perde? Mais ou menos da mesma idade, é difícil de perder, né? Minha idade agora só porque o nosso time é o time de 60, 55, 60 anos a maioria. Se jogar na mesma idade é difícil. Você anda fazendo gols ainda? Não muito, mas um pouquinho, de vez em quando. Porque não tem mais aquela força na perna, né? 61 anos para 62 é mais difícil. E a gente toca um pouquinho a bola, a gente sabe um pouquinho, né? Aprendeu com esse tempo todo que a gente jogou. Então a gente toca um pouquinho a bola, mas de vez em quando a gente joga ela para dentro. Paulinho, que prazer, Paulinho. Eu queria agradecer você em nome do Milton Neves. O Milton Neves realmente faz um trabalho
em memória do futebol brasileiro, né? Tem o maior portal de memória viva do futebol brasileiro, portal Terceiro Tempo com mais de 20 mil jogadores cadastrados. Ele que está toda hora falando dos jogadores, valorizando realmente os jogadores de bastante tempo para cá. Eu queria agradecer muito você, um bate-papo gostoso. E alguma coisa que eu não perguntei a você, que você queira dizer ainda nesse registro especial para o Milton Neves, Paulinho? Não, acho que já falamos tudo, né? Conversamos de tudo. E só, mais uma vez, agradecer a você, que é uma pessoa maravilhosa, conheço você há anos, um radialista que ama o que faz, né? Gosta do esporte. E é o Milton, que é uma pessoa que dá muito valor para os ex-jogadores, ele não esquece nunca, ele sabe de todos e sempre está falando. Para a gente que jogou, isso é muito gratificante e é uma alegria para a gente estar sempre assistindo e ver de vez em quando falar dos dois atletas que às vezes fica esquecido desse Brasil, né? Um abraço a todo mundo, foi um prazer. Aí está, Milton, olha como fala fácil o Paulinho Massariol, hein? Paulinho contou coisas importantes acerca do nosso futebol paulista, brasileiro, trouxe realmente com exclusividade uma história fantástica de um campeão, o grande Paulinho Massariol, um dos maiores jogadores da grande cidade de Piracicaba em todos os tempos. Portanto, está aí esse papo, Milton. Que alegria, viu, poder fazer esse trabalho para você. E até a próxima, se Deus quiser, Milton.